Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. Flamengo vai intensificar negociações por Carrascal após o Mundial de Clubes. Flamengo decide vender Lohan, New York, Red Bulls e Estados Unidos com uma condição. Rodrigo Garro vem aí. Milan desiste de contratar Wesley e caminho fica aberto para a Juventus da Itália. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo voltou aos trabalhos nessa terça-feira com foco total na partida contra o Chelsea da Inglaterra, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. No entanto, o técnico Filipe Luís ainda não conta com força total. O lateral esquerdo Alex Sandro segue como desfalque. O Alexandro foi poupado da estreia contra o Esperance da Tunísia e também não participou do primeiro treinamento em campo na preparação para o jogo contra o time inglês. Segundo informações do portal Gazeta do Urubu, o Alexandro permaneceu na parte interna da Stockton University, onde o elenco está concentrado nos Estados Unidos, realizando atividades de controle de carga. O Departamento de Saúde e Desempenho do Flamengo entende que o lateral esquerdo precisaria de um período de recuperação, especialmente depois da maratona recente entre jogos pelo clube e pela seleção brasileira. A ausência segue o planejamento individualizado para evitar novas lesões em um jogador que tem 33 anos, carrega um histórico de problemas musculares nos últimos anos. Enquanto o Alexandro segue de fora, a novidade positiva ficou por conta do Nicolás de la Cruz. O Uruguai treinou normalmente com o grupo e aumentou as suas chances de ser relacionado para enfrentar o Chelsea. A última partida do Meia aconteceu no dia 18 de maio, naquele empate em 0-0 contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, ele vinha tratando uma entorse no joelho. A comissão técnica do clube trata a situação do De la Cruz com cautela, apesar da evolução física e da liberação para atividades com bola. O Flamengo prefere não apressar o seu retorno aos jogos para preservar o jogador para o restante dessa temporada. Mesmo assim, a tendência é que o camisa 18 volte a ser relacionado já no confronto contra os ingleses. O Campeonato Brasileiro Feminino chega à sua última rodada da primeira fase nessa quarta-feira, com uma vaga em aberto nas quartas de final e outra na zona de rebaixamento. Todos os jogos vão ser realizados às 15 horas, horário de Brasília. O Cruzeiro é o líder isolado, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Ferroviária e Bahia já estão garantidos no mata-mata. O Red Bull Bragantino, que é o oitavo colocado com 17 pontos, completa o G8 e é o único que depende das suas próprias forças para se classificar. O Flamengo vai até o Sul para enfrentar o Grêmio e vai ter a transmissão do Sport TV 3. A primeira fase termina hoje e depois a competição vai ter uma pausa e volta apenas em 10 de agosto, com o início das quartas de final. As duas decisões estão previstas para o dia 7 e 14 de setembro. Segundo a apuração do portal Fla News, o Milan sugeriu uma troca do Wesley pelo atacante Noah Okafor. O jogador suíço atuou a última temporada pelo Napoli da Itália e tem contrato por lá até 2028. O Flamengo tem interesse em contratar o atacante da seleção suíça, mas descarta envolver o lateral Wesley nessas negociações e, com isso, o time italiano negocia a contratação do Dodô, da Fiorentina, e está desistindo de contratar o Wesley. Uma possibilidade que apareceu nas últimas horas para o Wesley é a Juventus da Itália, e as negociações podem avançar bem depois do Mundial de Clubes. A CBF avançou no objetivo de implantar o fair play financeiro e, nessa terça-feira, publicou uma nota informando que os clubes receberam bem a proposta e uma reunião foi marcada para depois do Mundial com 28 clubes e 8 federações, que sinalizaram positivamente a sugestão do presidente da entidade, Samir Chaudhry.
sinalizaram positivamente para o fair play financeiro. O Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco da Gama. Além disso, 12 clubes da Série B. América Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Grêmio Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda. Por fim, 8 federações estaduais: Alagoas, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e Sergipe. Os 28 clubes e 8 federações vão construir um grupo de trabalho que vai se reunir depois do Mundial e entregará 90 dias após o encontro a proposta final do regulamento do Sistema de Sustentabilidade Financeira sob coordenação do vice-presidente Ricardo Gluck-Paul. O futebol brasileiro precisa urgentemente de responsabilidade financeira. Não temos mais tempo a perder, falou lá o presidente do grupo de trabalho, Ricardo Gluck. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, me dar essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado. Depois de contratar Jorginho, o Flamengo tem outro alvo bem definido: Jorge Carrascal. O meia colombiano, de 27 anos, pertence ao Dínamo Moscou e despertou o interesse para ser a sombra do Arrascaeta. Segundo um dirigente do Dínamo de Moscou, as negociações estão congeladas. O presidente do Conselho de Administração do Dínamo, Dmitry Gafin, comentou o interesse do Flamengo em contratar o Carrascal, mas revelou que a negociação está paralisada por causa da Copa do Mundo de Clubes. Houve interesse sim do Flamengo em Jorge Carrascal. As negociações estão atualmente suspensas por causa do Mundial de Clubes. O Carrascal é jogador do Dínamo de Moscou. Seria antiético comentar os detalhes das negociações com o Flamengo, comentou lá o dirigente numa entrevista ao jornal russo Sov Sports. O Flamengo formalizou uma proposta na casa dos 12 milhões de euros, 76,8 milhões de reais na cotação atual, incluindo bônus por metas em contrato. Os russos pediram um valor um pouco superior e o Flamengo entende que eles usaram o torneio da FIFA para aumentar a pedida e, por isso, optaram por ter paciência nessa negociação. Apesar disso, a diretoria do Flamengo mantém a confiança em fechar a negociação para a próxima janela, que vai abrir no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro. O Carrascal, além de jogar como 10, pode cair pelos lados do campo, que é justamente o que o Flamengo está procurando. De acordo com informações apuradas pelo portal Mundo da Bola, o Flamengo está interessado em negociar o Lohan, que não está nos planos do Felipe Luiz para essa temporada. A apuração dá conta que tem mais um clube interessado no jogador, é o New York Red Bulls dos Estados Unidos, e o Flamengo já definiu o valor para liberar o jogador. Para fechar essa venda, a diretoria quer um valor na casa dos 11 milhões de euros, 69 milhões de reais na cotação atual. E esse valor foi considerado muito alto pelo time norte-americano. O New York Red Bulls acha um negócio difícil, pelos valores que foram colocados pelo Flamengo, porque eles imaginavam que poderiam tentar a contratação por empréstimo ou pagar 5,6 milhões de euros. As negociações prometem evoluir após o Mundial de Clubes e o New York Red Bulls espera que o Flamengo reduza esse preço para negociar o Lohan. Focado no Mundial, o Mengão não vai discutir saídas durante a Copa do Mundo de Clubes. O Gerson, por exemplo, pode mudar de ideia sobre a sua ida para o Zenit após uma repercussão negativa. Mas tudo isso vai ser decidido após o torneio. Já sobre reforços, o Boto pode ter uma reunião virtual ou presencial com os empresários do Rodrigo Garro, porque o meia tem interesse em deixar o Corinthians e, por isso, foi oferecido ao Flamengo, segundo informações do jornalista Fabrício Lopes.
O meia argentino está preocupado com a instabilidade política do Corinthians e teme que o clube paulista não cumpra com as suas obrigações financeiras. A parte mais difícil da negociação é conseguir a liberação do Garro junto ao Corinthians, porque o clube paulista não gostaria de vender um jogador para um rival brasileiro. Mas existe o interesse de ambas as partes em fechar um acordo e as conversas estão em um estágio inicial. O jogador fez apenas 2 jogos no Brasileirão pelo Corinthians e pode se transferir para outro clube da Série A. O Flamengo está de olho há bastante tempo no camisa 8, porque busca um meia no mercado da bola para substituir o nosso querido Arrascaeta ou até mesmo jogar do lado dele. O Rodrigo Garro é argentino, tem 27 anos, completados em janeiro, tem 1,74 de altura, é um meia ofensivo canhoto que também pode jogar de meia central ou de segundo atacante. Ele está no Corinthians desde janeiro de 2024 e tem contrato por lá até 31/12/2028 e o seu passe está avaliado no Transfer Market em 14 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Rodrigo Garro no Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!